Bom dia, irmãos, graça e paz. Com muita alegria, nós damos início a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Hoje, dia 28 de junho, estamos completando agora a metade do ano. Nós reservamos este dia para a adoração, para o culto, para a meditação na palavra do Senhor. Que Deus possa nos visitar de forma muito especial nesse dia e Ele possa falar aos nossos corações. A nossa saudação, a nossa irmã Eunice, que nos assiste no México, ao nosso irmão José Geraldo, que nos assiste no Espírito Santo, a nossa irmã Cessa, que nos assiste em Manaus, os nossos irmãos Flávio e Dani, que nos assistem em Rondônia. Que a graça de Deus seja plena e abundante sobre a vida de todos, membros da nossa igreja, e também aqueles que se ajuntam a nós, através deste canal, para o culto e a adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aplique nos nossos corações a sua palavra. Nós vamos neste momento entoar a Deus o hino de número 113 de nosso inário. Hino de número 113. Louvemos o Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Ele é a luz do mundo,
a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jesus é o nosso melhor amigo. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então céu subindo, na glória viverei, com Jesus, meu Salvador, morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos em culto e adoração ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor incline nossa mente, nosso coração para o Senhor. Que possamos, ó Deus, honrar o Senhor, que é Deus de toda glória, aquele que detém o controle, o governo de todas as coisas, aquele que em si mesmo é o todo glorioso. Pai querido, esteja recebendo no teu trono de glória os louvores, as orações e a nossa reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos, irmãos, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Todos sabemos, irmãos, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, diz o profeta Isaías. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Quando transgredimos a lei de Deus, nós estamos debaixo de condenação. Não há comunhão entre luz e trevas. Apenas pela mediação de Jesus Cristo é que essa comunhão é restaurada. Precisamos ser justificados. Muitos crentes entendem de forma equivocada essa justificação. A justificação é um ato declaratório. Não há uma justiça em nós próprios. Não existe nenhum ato de bondade, nenhum ato de pureza, nenhum ato de justiça que possa sair de nós mesmos. Diz a Bíblia que até os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia na presença do Senhor. Então, a justificação não consiste no fato de encontrar em nós um justo, mas de nos imputar a justiça de Cristo. Então a justificação ela é declaratória. Deus nos declara justos por causa de Jesus Cristo. É assim que temos a garantia do perdão dos nossos pecados. Mas é bom que a gente entenda que não há comunhão com Deus. Não é possível que nosso culto, que a nossa adoração seja recebido por Deus se nós não tratamos de confessar
reconhecendo o nosso pecado, confessarmos a Deus com disposição de corrigir o erro, com disposição de nos convertermos de nossos maus caminhos. A garantia que nós temos é que temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo, a fim de que, diante de tanta maldade no nosso coração, nos seja imputada a justiça de Cristo. E assim sejamos recebidos de maneira especial na presença do Altíssimo. Nesse momento, nós vamos orar, confessando os nossos pecados a Deus e clamando que Ele nos receba de forma muito especial neste culto. Pai querido, Pai amado, nós buscamos a Tua face, reconhecidos, ó Deus, de que somos pecadores e por isso desagradamos o Senhor e não poucas vezes entristecemos o Teu Espírito com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E eu clamo, ó Deus, não porque haja em nós qualquer merecimento, mas por causa da justiça de Cristo, por causa da mediação de Cristo Jesus, o nosso advogado. Eu clamo, ó Deus, o Teu perdão. Tem misericórdia de nós, trate conosco, reverta, ó Deus, a nossa inclinação que é para o pecado, a fim de que sejamos inclinados para o Senhor, para o reconhecimento de Tua glória e majestade, para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos, mesmo meio que distante, não é? Mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. E eu convido a todos a louvar, né, 2 cânticos conosco neste momento, adorando o nome do Altíssimo Senhor, o Senhor dos Senhores. Mais, quero
minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Que Deus nos abençoe, né? Que possamos viver esse louvor na nossa vida, verdadeiramente, meus irmãos, que possamos adorar, que possamos louvar somente ao Senhor, né? Mesmo em meio a essa situação que estamos vivendo, mas é muito bom nós sabemos que temos fôlego, né? Para que assim juntos possamos louvar o Senhor, né? Que bom que temos aqui também essa oportunidade, não é, filho? Para estarmos louvando a Jesus, não é, Pedro? Isso mesmo. Vamos continuar louvando, meus irmãos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, nós lemos: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento, irmãos, nós fazemos de nossa entrega de dízimo uma consagração da nossa vida e dos nossos bens. Na nossa concepção, não são 10% de nossa renda que pertence a Deus. 100% de tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor. Nós devolvemos a 10ª parte como um ato de fidelidade a Deus, como um ato de gratidão e reconhecimento de que Ele é o nosso provedor. E não somente nossos bens precisam ser consagrados a Deus, mas como a nossa própria vida, o nosso tempo. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A Igreja do Prado, nesse período de pandemia, tem cumprido com fidelidade todos os seus compromissos financeiros. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que com fidelidade têm consagrado seus dízimos e as suas ofertas. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Todavia, eu preciso dizer que alguns irmãos estão passando por uma necessidade maior. Afastados do emprego, muitos foram demitidos da empresa e o conselho da igreja precisou dobrar a sua verba destinada à junta diaconal para apoiar a nossa família da fé, a nossa igreja. E é por isso que eu gostaria, em nome de Jesus, de apelar à sua sensibilidade, ao seu coração, para que você oferte ao Senhor, para que você dizime ao Senhor com liberalidade, a fim de que a gente possa socorrer os irmãos que estão passando por maior dificuldade. Quero repetir, irmãos, a igreja não tem débito nenhum. Pelo contrário, a arrecadação aumentou. E porque a arrecadação aumentou, a gente está podendo colaborar, contribuir com algumas famílias que estão sofrendo mais neste período de pandemia. Que você possa, então, consagrar a sua vida para a glória do Senhor e consagrar os seus bens para o seu serviço e para o seu louvor. Vamos orar agora, vamos fazer uma oração de consagração. Pai querido, Pai amado, neste tempo em que a gente pode repensar a nossa fidelidade ao Senhor através da consagração de nossos dízimos, de nossas ofertas, através da consagração de nossas próprias vidas, ó Deus, a Ti, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa mover os corações para que contribuam com liberalidade e com alegria. Tal qual o texto que lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, Deus ama quem dá com alegria. Que a gente possa ofertar com alegria, sabendo, ó Deus, que somos responsáveis pela expansão do Teu reino, quando abençoamos a obra missionária através de nossas ofertas, quando nós abençoamos os irmãos através, ó Deus, do nosso ministério de diaconia. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que neste mês têm condições de ofertar, têm condições de dizimar. Muito obrigado aos irmãos, ó Deus, que estão passando por uma situação mais complicada nesta fase, neste período. Nós queremos pedir, ó Deus, que a boa mão do Senhor, ó Deus, esteja com os Teus servos,
acalente, aquiete o coração, ó Deus, dos irmãos que estão ansiosos pela falta dos recursos financeiros. Que em todas as áreas o Senhor possa suprir a vida dos irmãos. Que como igreja possamos, ó Deus, reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como você pode perceber no slide anterior, você tem acesso às contas bancárias autorizadas pelo Conselho, para você poder fazer o depósito de seus dízimos e de suas ofertas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Jesus é o único mediador entre eu e Cristo. Ele é tudo para mim. Jesus para mim é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é tudo para mim. Jesus sempre foi meu conselheiro, sempre foi meu companheiro na minha tristeza, na minha solidão, então, nos meus problemas, que são muitos. Então sempre eu converso com Deus. Não tem assim pessoa melhor que eu me sinto, porque eu me desabafo, eu converso com Ele. E principalmente quando eu estou em casa, eu vou para o meu quarto e converso com Deus. Então Deus é meu companheiro em todas as situações, em toda circunstância. Então Deus é meu companheiro, não tem outro igual. E por onde eu estiver, no curso, onde eu estiver, eu estou caminhando, eu estou com Deus no meu coração, estou conversando com Ele em mente. Então Deus é o meu viver da minha vida. Então sem Ele, eu não sei o que seria de mim. Então Jesus é tudo para mim, tudo para mim. Deus é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é meu protetor. Deus é meu conselheiro, Deus é tudo, tudo para mim. E eu agradeço a Deus, porque eu tenho essa convicção que Deus é o meu Redentor para a minha vida. Amém. Graça e paz, meus irmãos. O pastor nos deixou uma pergunta. O que é Jesus para você? O que é Jesus para a sua família? Irmão, Jesus para mim, para a minha família, Jesus é tudo. Jesus é o autor da nossa vida. Jesus é o nosso bem maior. Jesus é que supre nossas necessidades, que na hora que nós mais precisamos, Ele está ali, do nosso lado. E Jesus, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Em conhecer Jesus, foi a melhor coisa do mundo que aconteceu para nós, foi conhecer Jesus. Então, como a Almeida está falando, né, realmente para a gente, Jesus são todos esses adjetivos aí, e também Jesus é o melhor amigo, né, que nós podemos ter de fato, que não nos decepciona, né, que realmente Ele nos abastece do que necessitamos, né? Basta que busquemos, né, a Ele. E como o Léo me falou, Ele é a melhor coisa de fato que aconteceu na nossa vida, mesmo com toda a pequenez, né, que nós temos, nossas falhas. Muitas vezes até esquecemos de buscar a esse melhor amigo que temos, que é Jesus. E acima de tudo, em nossa vida, né, além de ser tudo isso que falamos, Jesus, Ele também é isso aqui, ó. Segura, filho. Jesus é amor. Quem é Jesus? Jesus é amor. Jesus também é amor, irmãos. E glória a Deus por esse amor, né? Olá, irmãos. Graça e paz. Passando aqui para responder a pergunta que o pastor pediu. Quem Jesus é para mim?
Jesus para mim é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o justo que viveu uma vida perfeita, santa e imaculada, que ofereceu a Deus um sacrifício perfeito para que ímpios, injustos, que só merecem condenação e ira, pudessem viver, ser justificados e ter a vida eterna. Jesus para mim é o servo sofredor, que suportou a ira de Deus em meu lugar e que cumpriu as exigências da lei, das quais eu não poderia cumprir, e das quais só eram suficientes apenas para me condenar. Jesus para mim é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a porta, é o único caminho que leva ao Pai. Cristo para mim é o mediador único e suficiente entre Deus e os homens, e é a maior expressão do amor e da graça de Deus para o mundo caído, onde pecadores indignos, pela sua graça, se tornam filhos amados, mediante o precioso sangue de Cristo vertido naquela cruz. Amém? Graça e paz seja com todos os irmãos. Graça e paz, irmãos. Um privilégio podermos estar reunidos como igreja, mesmo que virtualmente, para compartilharmos da palavra do Senhor. Já diz a palavra, passarão céus e terra, porém a minha palavra não passará. Portanto, a palavra do Senhor permanece para sempre e continua sendo fonte do conhecimento de Deus, do conhecimento de sua vontade e portanto, mesmo com todas as limitações que temos para nos congregar, nós estamos reunindo, dispondo-nos dos meios que temos, como a internet, para chegarmos à mente e o coração daqueles que nos ouvem. Nesse dia eu quero compartilhar com os irmãos um texto que é uma das pérolas das Escrituras Sagradas. Quero fazer com os irmãos a leitura do Salmo 1, versículos 1 e 2. Salmo de número 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito nos ilumine para compreendermos este texto, que ele nos fale ao coração e produza mudança de atitude. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o salmista começa esta poesia afirmando: bem-aventurado é o homem. Com essa afirmação, o salmista declara que tudo estará bem com os servos de Deus que buscam incansavelmente conhecer o Senhor e obedecê-lo através de sua palavra. E já que a maioria das pessoas vive sempre debochando, mangando dos cristãos por causa de sua fé e também por causa de seu testemunho cristão, é muito importante que o justo seja confirmado no caminho de santidade. A corrupção sempre prevaleceu no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, registrado em Gênesis capítulo 3, desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos uma corrupção generalizada em todo o mundo, de forma que o natural da vida humana é se afastar-se da lei do Senhor e do próprio Senhor. O salmista, antes de declarar a bênção na vida dos que estudam e praticam a lei de Deus, nos exorta
a não nos deixar levar pelo pecado da multidão que os cerca. Portanto, é uma palavra de exortação, inclusive, acredito que muito pesada para a vida de muitos crentes, para a maneira de pensar de muitos crentes, mas eu desejo que os irmãos tenham a mente e os corações abertos para compreendermos a mensagem que esse texto nos traz. Começando com uma declaração que revela sua indignação pelos perversos, ele nos ensina que é impossível para alguém aplicar a sua mente na meditação da lei de Deus se antes não se afastar da amizade com o mundo. O que temos nesse texto, irmãos, sem dúvida, é um aviso para que as pessoas não caiam nas armadilhas de Satanás, pois poucos são os que protegem as suas mentes, os seus corações, das astutas ciladas do inimigo, das fascinações do pecado contra os desejos carnais que nos distanciam da presença de Deus. O mundo está completamente corrompido e caminha para uma desgraça espiritual. E o primeiro passo para viver bem consiste em renunciar à companhia dos ímpios. É assim que diz o texto: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós não renunciarmos à companhia dos ímpios, inevitavelmente, irmãos, nós seremos contaminados pela sua própria poluição. Como já diz um antigo ditado popular, quem se mistura com porco, farelo come. Por natureza, todos os homens desejam e correm em busca de sua própria felicidade, em busca de sua própria realização. E a gente percebe a determinação que os homens têm se entregando a seus pecados. Todos aqueles que se afastam de Deus procuram satisfazer os seus imundos prazeres, os seus mais imundos pecados, e se julgam felizes por ter alcançado o que deseja o seu coração. E não é por outra razão que a exortação do salmista, declarando ser feliz o homem que não anda por esse caminho, que não anda por essa direção, sendo completamente influenciados por uma vida de impiedade. Como não é fácil evitar os ímpios com quem nós estamos misturados no mundo, sendo, portanto, impossível distanciar-nos completamente dele, o salmista, a fim de dar uma maior ênfase à sua exortação, utiliza 3 estágios de relacionamento que devem ser evitados. O primeiro deles, ele proíbe de andarmos no conselho dos ímpios. O segundo, nos proíbe a determos-nos no caminho dos pecadores. E por último, irmãos, somos proibidos a nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Em resumo, os servos de Deus devem se esforçar ao máximo para ser contrário ao estilo de vida dos ímpios. Deve haver esse esforço na vida do crente a ser avesso a uma vida de impiedade. Deve haver um esforço na vida do crente a não concordar com o estilo de vida de impiedade. Tiago, capítulo 4, no versículo 4,
corroborando, colaborando com a mesma linguagem e pensamento do salmista, declara o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como a habilidade de Satanás, irmãos, é ludibriar, é enganar de uma forma muito astuta, o salmista, ele mostra paulatinamente como os homens são induzidos a se desviarem dos retos caminhos. No primeiro passo, eles não desprezam a Deus, mas tendo uma vez começado a dar ouvidos aos maus conselhos, andando segundo os conselhos dos ímpios, então Satanás os conduz passo a passo para um desvio cada vez mais acentuado, cada vez mais distante de Deus, até que muitos, até mesmo que se declaram cristãos ou que se declaravam cristãos, se lançam de ponta a cabeça na vida de pecado. Os que se afastam de Deus cometem pecado sem qualquer restrição, irmãos. Conheço tanta gente que já foi crente, ex-crente, ex-líder da mocidade, ex-pastor, ex-membro do ministério de louvor de uma igreja, mas que agora vive completamente distante de Deus. Quando em visita a um dos maiores presídios aqui da cidade do Recife, chamado Aníbal Bruno, discipulando e conversando com os presidiários, eu fiquei abismado com a quantidade de ex-crentes, de pessoas que já frequentaram escola dominical, pessoas que já participaram ativamente de uma igreja evangélica, pessoas que já pregaram muito a Bíblia, a palavra de Deus, mas agora vivem uma vida completamente distante do Senhor. E muitos então vivem numa vida de pecado na esperança de escapar sem punição do Senhor, esquecendo de que um dia nós seremos chamados para prestarmos contas de nossos atos diante de Deus. Como nós lemos em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Se nos dias do salmista era necessário que o servo de Deus se afastasse dos ímpios, vivesse longe do convívio dos pecadores, muito mais na nossa geração, em que há tanta corrupção no gênero humano, há tanta maldade que tem cegado o entendimento e hoje se mata por causa de uma nota de R$50. A violência no lar impera como resultado de um coração completamente corrompido. Muitos diriam que a atitude de tanta violência no mundo chega a ser animalesca. Mas eu discordo, irmãos. Você está ofendendo os animais. Porque um animal só agride o outro quando
ele precisa de alimento, na lei da selva, mas ele não tem raciocínio, não foi dotado de capacidade de raciocinar, de pensar nas consequências de seus atos. Os animais seguem apenas os seus instintos. E o ser humano, que muitas vezes, maquina o mal deliberadamente, planeja assaltos, planeja sequestros, planejam coisas as mais horripilantes, como em alguns anos atrás, muitos puderam ver em rede nacional o que 3 pessoas fizeram em Garanhuns, com prática de canibalismo, assassinando algumas pessoas e utilizando da carne para fazer coxinha. Parece engraçado a quantidade de pessoas que devem ter comido coxinha de carne de gente, mas isso é monstruoso, isso é diabólico, isso é resultado de um coração entregue à impiedade. Isso é resultado de quem anda segundo o conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Mesmo que uma pessoa que a gente pode dizer que é de boa índole, que é influenciada por valores cristãos, que muitas vezes tiveram uma infância na escola dominical e se considera assim uma pessoa de bom coração, é possível que ainda não tenha praticado os maus exemplos, mas se ele permanece numa convivência, ouvindo de seus colegas, de seus amigos, que vivem uma vida distante de Deus, sem o temor do Senhor, é bem provável que essa pessoa, pretensamente de boa índole, pretensamente de coração bondoso, fique parecido com os perversos. E ao imitar os seus costumes pecaminosos, as suas práticas de pecados, chega ao máximo do que foi declarado pelo salmista, assentando na roda dos escarnecedores. Já no segundo versículo deste primeiro capítulo, lemos o seguinte: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista, ele não declara simplesmente ser bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor, mas também indica que o estudo da lei de Deus, que o debruçar sobre as escrituras sagradas, é uma marca de fé, ensinando-nos que Deus só é corretamente servido quando a sua lei é obedecida, quando a sua palavra é obedecida. O apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 21, declara o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, nós entendemos que estar perto de Deus não é apenas um mero religioso, um frequentador de templos religiosos.
tem o temor do Senhor aquele que conhece os seus mandamentos, aquele que tem os mandamentos do Senhor. É muito lindo, é muito linda essa declaração do apóstolo João, que fala que de fato ama o Senhor aquele que tem os seus mandamentos e vive uma vida de obediência a eles. É muito fácil nas nossas canções de louvor declararmos amor a Deus. É muito fácil em nossas orações declararmos o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Ele. Mas quantas vezes essas expressões em cânticos, em orações, são frases feitas apenas para a realização de um culto público, de um culto religioso. Mas quantas vezes falamos de boca para fora pelo fato do coração estar vazio? É impressionante, irmãos, é impressionante a gente ver o número de pessoas que se declaram cristãs, mas não conhecem a palavra do Senhor. Pessoas que se declaram de Deus, mas não vivem uma prática de leitura da palavra, de estudo da palavra, com a ânsia, com o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Inclusive, como nós lemos no versículo 2, a lei do Senhor deve ser algo que produz prazer na vida do crente, na vida do cristão. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, a pessoa tem prazer de ler as Escrituras. A pessoa tem tanto prazer que o seu coração se inclina para o conhecimento de Deus, para viver uma vida de intimidade com Deus, para conhecê-lo profundamente e viver um relacionamento pessoal com Ele. Colaborando com o salmista, no Salmo 1, nós lemos também o Salmo 19, que fala acerca da importância da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro depurado, e mais doces que o mel e o destilar dos favos. Por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, Rei meu e Libertador meu. Sabe, irmãos, deste amor pela Bíblia procede a constante meditação nela. É evidente que se a gente não tem amor pelas Escrituras, a Bíblia não passará de um mero livro para encher uma estante em nossa sala. Tem gente que fala que conhece a Bíblia de capa a capa, mas só conhece a capa de dentro e a capa de fora. O que está dentro, no meio, não conhece. E o Senhor Jesus mesmo declara: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse amor pelas Escrituras, o cristão que tem amor pela Bíblia, é um amor que o leva
a meditar constantemente, a ler constantemente, com o desejo de conhecer mais o seu Senhor e Mestre. Por isso que o salmista diz: nela medita de dia e de noite, falando da constância na vida do crente em buscar o conhecimento da palavra, sentir prazer na leitura, na meditação e na obediência das Escrituras Sagradas. Bem, irmãos, nós não temos aqui a intenção de ofender ninguém com esta palavra, mas antes de tudo, irmãos, de nosso compromisso pastoral, de nosso compromisso em tratar as mazelas humanas e sermos suporte na vida dos crentes, dos membros da igreja, ou então de outras pessoas que se aproximam procurando apoio espiritual. Então, antes de ter um compromisso com a comunidade, como ministro de Deus, nós temos compromisso com as Escrituras Sagradas. E por isso temos compromissos com o próprio Deus. E por isso devemos pregar fielmente a sua palavra, mesmo que a mensagem que é pregada não agrade muito bem o ouvinte. Eu acredito que muitos podem ficar chateados com essa mensagem, mas é isso que o texto bíblico afirma: não se misturem com os pecadores, não vivam uma vida de intimidade, de comunhão com quem está distante de Deus. Se nós queremos, ou se nós quisermos um texto do Novo Testamento que utiliza a mesma linguagem do salmista, nós vamos chegar em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo afirma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Utilizando a mesma linha de raciocínio do salmista, do Salmo 1, a exortação do apóstolo Paulo a que o crente, a que o cristão não tome a forma do mundo, não viva como vive o mundo, não considere normal aquilo que no mundo é considerado normal. Diante da exposição destes dois primeiros versículos do Salmo 1, nós queremos fazer aí 5 aplicações práticas que eu e você precisamos observar. A primeira delas é que nós muitas vezes nos acostumamos com os perdidos e esquecemos que estão perdidos. Muitas vezes nós moramos com perdidos e esquecemos que estão perdidos. Somos colegas na escola ou no trabalho de perdidos e esquecemos que estão perdidos. E digo mais, estão irremediavelmente perdidos se não entrarem numa nova relação com Deus através de Jesus Cristo. É o próprio Cristo que a um grande doutor da lei, Nicodemos, em João no capítulo 3, que afirma: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não passar por uma transformação de vida, por uma regeneração, não pode ver o reino de Deus. Não é autoridade de um líder religioso que exclui pessoas do reino de Deus. Não é a autoridade de uma instituição religiosa, de uma igreja, que exclui pessoas do reino de Deus.
mas, irmãos, é a afirmação da própria Escritura e do próprio Cristo. Há um pensamento corrente nos nossos dias que todo caminho leva a Deus. Então, você pode praticar a sua religião, o que importa é a consciência. Se a sua consciência está tranquila, então está tudo bem, está garantida a sua salvação. Mas isso é uma mentira do inferno, irmãos. Tem muita gente que tem boa consciência e ainda assim viverá uma vida debaixo de condenação eterna no inferno. Pelo fato de nos acostumarmos na nossa convivência com os perdidos, nós deixamos de testemunhar do Evangelho e precisamos mudar a nossa atitude. Pense bem no que afirma a palavra de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. E se o seu coração estiver cheio de Jesus, é de Jesus que você vai falar. Se o seu coração estiver impregnado com os valores do reino de Deus, expressos, revelados em sua palavra, então é disso que você vai falar. A segunda aplicação prática que queremos tirar de nossa meditação, irmãos, nós precisamos ter nojo do que enoja a Deus. As verdades de Deus são absolutas. E como ele declara que o amigo do mundo é inimigo de Deus, nós não podemos considerar normal o que Deus condena. Ou nós cremos em Deus segundo as Escrituras, crendo que ela é fonte de autoridade para determinar não só o conhecimento de Deus, mas como sua vontade para as nossas vidas, ou então é impossível dizer que é verdadeiramente um cristão. Não há cristianismo autêntico sem uma observância das Escrituras e uma obediência sincera da sua vontade. Portanto, precisamos rever o nosso conceito de normalidade. Não seja, como diz também um adágio popular, Maria vai com as outras. Não seja influenciado pela maioria por causa da convivência com quem não tem o temor do Senhor, com quem não conhece o Senhor, com quem vive uma vida de impiedade. Uma terceira aplicação que queremos fazer deste Salmo, 1, 1 e 2, é que muitos cristãos, ou que já se declararam cristãos, estão desviados de Deus, estão se distanciando de Deus, mas não percebem. Não percebem. Muitas pessoas estão distante de Deus, mas não sabem. Dizem que são crentes, mas têm mais compromisso com o mundo do que com o próprio Deus. Portanto, precisamos rever a nossa relação com Deus. Nossas declarações e promessas, quando nós fazemos a nossa pública profissão de fé. Para ver se de fato estamos na fé. Para ver se de fato somos de Deus. Eu não estou questionando se você frequenta ou não frequenta uma igreja evangélica. Eu não estou falando se você pratica ou não pratica alguns atos, alguns rituais religiosos. O questionamento é se eu e você somos ou não somos, de fato,
do Senhor. A quarta aplicação que eu quero fazer, após a nossa reflexão, é o cuidado com as suas amizades. Precisamos exercer influência na vida daqueles que estão perto de nós e não nos deixarmos ser influenciados pela maioria. Cuidado com quem você anda. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. A quinta e última aplicação deste texto: busque na Bíblia a maneira correta de se relacionar com Deus. A relação com Deus é prescrita na palavra. Tem muita gente que gosta de guiar a sua religiosidade, de guiar a sua relação com Deus através de experiências pessoais, e não poucas vezes não há um interesse, um desejo prazeroso de conhecer através da sua palavra. E as Escrituras declaram que até as nossas próprias experiências pessoais precisam ser provadas pela palavra. Portanto, um relacionamento correto com Deus, um relacionamento que agrada o coração com Deus, é um relacionamento que tem como base as Escrituras Sagradas. Só desta maneira nós podemos viver uma vida bem-aventurada. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, que a distância do templo, nesses 3 meses e meio de isolamento como consequência da pandemia, não tenha afastado a sua mente e o seu coração do Senhor e de sua palavra. Siga, em nome de Jesus, siga a instrução da palavra do Senhor. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o que ama de fato o Senhor, que o conhece e o obedece. Este é verdadeiramente um crente. Não é suficiente viver uma mera caricatura do cristianismo. Precisamos ser totalmente de Deus, integralmente de Deus, para a sua eterna glória e honra. Lembre-se, Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus abençoe sua vida e seu coração, que esta reflexão possa produzir uma mudança de atitude na nossa vida em relação a Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um culto e o nosso desejo é que você tenha sido alcançado o mover com a ação do Espírito Santo, com a exposição da palavra de Deus, com a fala dos irmãos, reconhecendo quem é Jesus Cristo em suas vidas. Desejo uma boa semana na presença de Jesus. Você ora por mim, eu oro por você. Que a gente continue firme aos pés de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Nós também queremos rogar a bênção para a vida do nosso irmão, presbítero Jeremias, que hoje completa idade nova, está completando aniversário hoje. Deus abençoe sua vida, presbítero Jeremias, que a graça do Senhor seja plena e abundante sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus possa nos conceder de fato uma semana plena na sua presença. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor. E nós
também, ó Deus, pedimos, clamamos que a presença do Senhor, que a intervenção do Senhor esteja no meio do seu povo. Aqueles, ó Deus, que têm padecido por problemas de saúde, por problemas familiares ou por problemas financeiros, recebam um renovo da parte do Senhor. Em todas as áreas, ó Deus, torne a tua igreja bem-aventurada, bem-sucedida. Ó Deus, resolva o insolúvel na vida dos teus servos. Torne possível os nossos impossíveis. E intervenha, ó Deus, nas nossas vidas, pois carecemos de Ti, pois dependemos de Ti. Abençoe o teu servo, o presbítero Jeremias, que completou aniversário, ou que completa aniversário neste dia. Que a graça do Senhor seja plena e abundante sobre a sua vida. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, o povo de Deus aqui reunido, bem como o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome